Boa noite. Vamos estudar um pouquinho, né? Vamos refletir. Afinal, a casa espírita, né, sempre nos convida a estudar, aprofundar. A nossa doutrina é pedagógica, né? Nos convida ao aprendizado. Olha só, eu vejo que muita gente recebeu o convite, né? De quê? Do festim de bodas. Olha o banquete de luz dessa casa. Lembram? Jesus convidou a primeira vez, certamente nós não quisemos vir. Vocês se lembram dessa parábola de Mateus? O reino de Deus é comparado a um banquete de casamento para seu filho. Aí ele envia os servos para poder convidar. Mas uns não puderam ir, porque tinham que cuidar das coisas particulares. Os outros ainda maltrataram aqueles homens que estavam convidando. Mas depois Jesus, Deus nosso Pai, melhor dizendo, generalizou, convida a todos. E aí todos vieram para o banquete. Mas tinha uma condição para estar no banquete, vocês se lembram? Está com o traje preparado, o traje de núpcias. E nós todos estamos aqui, certamente recebemos o convite, né, de estarmos aqui, e estamos todos com o traje próprio, é lógico, né? Porque o que seria esse traje? O que é esse traje? É o coração pronto, né? Coração puro, pronto para estar aqui, nesse banquete de luz. Olha só, meus irmãos, a história se repetindo. 100 anos, esse banquete formado aqui, e hoje, nesse momento máximo, tão luminoso, e nós aqui participando. Temos muito que agradecer a Deus, né? Essa oportunidade, agradecer a esses amigos que antes tiveram a coragem, como a Peninha lembrou, de edificar essa casa, para que nós pudéssemos estar aqui nesse momento com tanto conforto, participando desse banquete de luz. Vamos aproveitar, hein? E aproveitar é estar aqui de corpo e alma, né? Trazer o pensamento para cá e ficar aqui, porque muita coisa acontece aqui nesse momento. Vamos estar atentos a isso. Olha só, agradecida a Penha, né? Penha, muito obrigada por ter nos convidado, obrigada por vocês estarem aqui. Eu sempre faço estudo, né? Não sou palestrante, você na outra, nessa ainda não. Mas eu tenho sempre o hábito da gente ler a página, é uma página curtinha, e a gente voltar. Eu volto um pouquinho, porque naquele primeiro momento a gente está chegando, não presta muita atenção. Então, se vocês olharem essa página com atenção, eu marquei algumas coisas ali, um recadinho carinhoso de Dr. Bezerra de Menezes para nós. Olha só como começa a nossa noite. Ele nos chamando, pedindo a Deus que nos abençoe a todos, né? Filhos, o Senhor nos abençoe. Isso já é uma visão muito grande, porque é uma visão do coletivo. Que a gente, quando ora, muitas vezes a gente lembra de pedir por nós, pela nossa família, né? Aí ele fala, olha, solidários nós seremos união. O que é ser solidário? Solidário é aquele que está disposto a ajudar, a apoiar, a compartilhar. E o que é o Espiritismo? Qual é a regra máxima? O amor para com todos, né? União é combinar esforços. E a Penha logo no início falou isso aqui. Foi numa combinação de muitos esforços que essa casa foi edificada e que hoje está aqui plena de luz e de amor, irradiando para a comunidade todas e para todos nós. Ele diz que separado nós somos pontos de vista. Juntos a gente forma a união, mas quando nos separamos nós viramos ponto de vista. Ponto de vista é cada um olhar de uma maneira. Cada um ver de uma maneira.
Quando nós estamos juntos, nós focamos. Nós estamos aqui, por exemplo, estamos todos com o mesmo objetivo. Todos estamos aqui hoje para participar desse banquete de luz, para refletirmos um pouquinho sobre a importância que é uma casa espírita na comunidade. Ele fala que junto nós alcançaremos a realização dos nossos propósitos. E aí a gente pergunta, quais são os nossos propósitos? Quais são os nossos objetivos? Qual é o nosso projeto? Tendo em vista que nós sabemos que somos seres imortais, que vamos passar daqui para a vida espiritual, que é a verdadeira vida, e os nossos projetos. Que projetos nós temos feito? Né? Juntos alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Quer dizer, do nosso objetivo. É um ajudando o outro. E nesse momento a gente pensa no nosso objetivo também particular. O que nós temos feito enquanto seres espirituais que nós somos? Como nós temos vivido? Estamos deixando para ser ser espiritual só lá no plano espiritual? Não, né? Nós somos seres espirituais aqui, nesse momento, vivendo como um ser espiritual que nós somos. Distanciados, nós continuaremos à procura do trabalho que nós já nos achamos honrados com a providência divina. Separados, longe, nós temos que nos aproximar, que nos unirmos. A humildade e a paciência do nosso relacionamento, na nossa convivência, são as energias que irão nos integrar, né? Entrosagem, integração. Se nós não tivermos muita humildade, muita paciência um com os outros, olhando a todos enquanto irmãos, fracassaremos. E muitas vezes o fracasso irá começar até no nosso lar, né? Se não tivermos essa paciência. Precisamos dessa humildade, porque nós não podemos abrir mão dos nossos compromissos. Olha só, não podemos prescindir dos nossos compromissos, não podemos desistir. Nós tivemos o privilégio de estarmos encarnados nesse período, estarmos juntos. Olha só, a espiritualidade juntou todos nós para esse banquete de luz. Não existe acaso, meus irmãos. Na lei de Deus tudo é planejado. Nós não estamos aqui juntos por acaso. Hoje eu resolvi. Não, nós viemos por planejamento. E temos que ter isso, né? Roguemos a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis, leais a Deus, nos nossos compromissos de união em torno do Evangelho do Cristo. Vivenciar o que temos aprendido. Mantenhamos unidos para edificar e ascender Kardec. Edificar é construir, é levantar uma obra. Em onde estivermos, somos espíritas. Ascender Kardec é fazer brilhar essa luz da codificação que nós precisamos fazer. Porque unicamente assim, com a fraternidade e o discernimento, ali embaixo ele vai nos chamar a atenção para o discernimento, e discernimento é essa capacidade mental de julgar, de escolher, de saber o que nós queremos, nós vamos obter os valores que nos erguerão nos degraus libertadores da paz e atenção. De que valores será que o doutor Bezerra está falando ali para nós na entrelinha? Ele está falando nas virtudes que nós viemos para conquistar. É a caridade, é a humildade, é o amor ao próximo, é o autoaperfeiçoamento. É nesses valores que ele está falando, porque são esses valores que nos erguerão na escada da paz e da ascensão. E nós sabemos que quando nós estamos trabalhando em nós essas necessidades, vigilantes para conosco mesmo, nós sabemos que nós temos paz. E se nós estamos em paz, nós fazemos a paz
em torno de cada um de nós, não é assim? Se estamos em paz, tem paz. Se perdemos a nossa paz por algum motivo, tudo anda descontrolado. Aonde estivermos, no núcleo, onde estivermos, no trabalho, na casa, onde estivermos. E aí nós lembramos, né, do nosso mentor Ismael, foi até cantado, né? Ismael, o mentor espiritual do Brasil também, o mentor da FEB. E trouxemos uma música de Ismael, cantada por Elizabeth Lacerda, e trouxemos até a letra. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa pátria, este celeiro de luz. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, oh, laralaie, oh, 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 laralaie, oh, oh. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Ó Ismael, guardião do meu Brasil, celeiro de luz, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé, fé em Jesus. Oh, 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 laralaie, oh, 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 Ismael,
guardião do meu Brasil, ilumina o teu rebanho, fortalece a nossa fé. Hino a Ismael, versão Elizabeth Lacerda. A voz de Elizabeth Lacerda, só a voz já é uma doçura, né? Eu acho esse hino muito bonito, por isso resolvi trazer para a gente falar. Mas vamos falar, gente, um pouquinho da nossa casa espírita, né? Vamos pensar na casa espírita, porque nós costumamos, né? Olha, fiquem tranquilos que a Peninha falou que eu posso ficar até 10 horas aqui falando hoje, tá? Não é? Pode, ela falou. Então vocês fiquem tranquilos que a gente vai cantar muito e 10 horas a gente já canta. Nós costumamos frequentar a casa espírita por anos e anos e não observamos aspectos profundos e a importância de uma casa espírita, né? É uma complexa estrutura que tem, onde trabalha-se encarnados e desencarnados. Mas nós vimos até conversando sobre isso. Como na maioria das vezes a gente não vê, não tem olhos ainda de ver, a gente entra e normalmente, conversando, falando, né, não percebemos isso. É muito importante a gente considerar isso, que muito antes de nós chegarmos aqui, a casa já estava preparada. E preparada pela espiritualidade. A casa espírita é esse lugar onde nós viemos buscar consolo, amparo, esclarecimento, esperança, fortalecimento, não é assim? A gente às vezes chega aqui tão caidinho e sai daqui tão fortalecido pelas energias da casa. Mas temos que sempre lembrar que a casa tem que estar sempre de acordo com a codificação. Não fugir. São muitas novidades que surgem, né? E a atenção para que a casa esteja nesse nível é muito importante. Olha só, continuando, o que é uma casa espírita? O que é uma casa espírita? E Manuel Filomeno de Miranda, principalmente nesse livro, eu não sei se vocês conhecem, Trama do Destino, ele vai falar muito nisso, que antes mesmo que se definissem os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas no que diz respeito aos contingentes magnéticos do local, olha só, até do local, e outras providências especiais. Olha só, não foi por acaso que nasceu essa casa aqui. Não existe acaso. Antes mesmo de definir, quer dizer, antes de 100 anos, isso já estava sendo trabalhado na espiritualidade. E o que é a casa? A casa é esse núcleo de estudo, é o lugar de difusão da doutrina espírita. Chegam na cidade, quando a gente chega na cidade, o que a gente pergunta? Onde é a casa espírita aqui? Por quê? Porque a gente é espírita, né? Se passeamos, nós procuramos. É o hospital para as nossas almas. Por quê? Quantas vezes nós estamos doentes? E às vezes até com aparência boa, mas estamos adoecidos. De uma tristeza, de uma desesperança, né? Do enfraquecimento. Acontece. É o nosso aprimoramento moral. Que a gente chega aqui, ouve, sente e nos tocamos da necessidade de mudarmos. E traz também uma melhoria para a própria sociedade. Porque nós sabemos que quando se conserta o homem, se conserta a sociedade inteira, né? E a casa tem algumas características para a gente conversar. Por exemplo, a casa tem alicerces espirituais. O centro espírita é muito mais do que uma casa física que lhe serve de sede. Transcende às paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre.
Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida. Nunca estamos só nós encarnados. E a gente sabe disso, né? A vida física e extrafísica, com as duas humanidades, dos encarnados e desencarnados. Os alicerces espirituais são levantados bem antes, servindo de modelo para a casa física que vai sair. E sobre nós, há pouco estávamos falando em Ismael, o guardião do Brasil, o guardião da FEB. Nesse livro Trama do Destino, Chico vai nos contar que tem uma casa que eles iam fundar e queriam como mentor espiritual São Francisco Xavier. Foram perguntar a ele se ele aceitava ser o mentor daquela casa. E ele impôs inúmeras condições para isso, que a casa pratique só o evangelho, que cuide de todos, que não discrimine, e que principalmente socorra os espíritos mais infelizes. Só assim ele aceitaria ser o mentor daquela casa. Imaginem, para Ismael também, né? Quando foram perguntar quais foram as concordâncias que ele fez para que isso acontecesse. No alicerce da casa espírita, essas providências fazem parte de um planejamento, de uma organização. Eles são levantados antes no plano espiritual e depois se edificam no plano terrestre, muito antes, dos 100 anos atrás. Porque é a casa onde se abriga o ambiente atemporal para atender os objetivos do Cristo. Porque a casa espírita é um grande farol a iluminar toda a cidade. E nós lembramos que a casa espírita é a casa edificada sobre rocha. Aqui foi falado, a casa teve um período fechado, voltou a abrir. Né? Miracema também passou por isso, teve um tempo fechado, voltou a abrir. É a casa edificada sobre a rocha, que não cai, que não fecha. Mas nós precisamos sempre estarmos muito cientes de materializar essa casa, dos tijolos da casa, com muito amor e trazendo sempre a liga da caridade para unir, para fortalecer a casa. Nós temos ainda uma colocação muito interessante que nós achamos sobre essa sala que nós estamos. A sala de exposição doutrinária, aqui onde nós estamos agora. O que os espíritos falam dessa sala? Olha só, ele fala que aqui são instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras e que só entram aqueles que têm permissão. Quer dizer, toda essa casa em volta tem uma proteção magnética. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Gente, isso é Manuel Filomeno de Miranda falando. Equipes especializadas atendem aos que apresentam condições mentais favoráveis. Se estamos conectados com o pensamento aqui dentro, com o objetivo de estarmos aqui, deixar a vida lá fora por uma hora só de estudo, nós estamos receptivos para recebermos medicamento e até cirurgias espirituais. Nesse momento está acontecendo aqui nessa sala. Olha a importância, né, de estarmos aqui, olha a importância desse ambiente. Nós falávamos no início que nós estamos hoje num banquete, o banquete ensinado por Jesus. Fomos convidados e aceitamos esse convite. Essa sala, ela é renovada constantemente para que tenha essa psicosfera salutar. Aí a gente entende que a gente às vezes chega com dor de cabeça e vai embora sem nada. Melhorei.
Eu não ia, isso é muito comum, eu não ia não, que eu não estava muito bem. Fui e melhorei. Né? E a nossa doutrina é fé raciocinada. Por que eu melhorei? Porque eu estava na sala de exposição da casa espírita e fui tratado pelos amigos espirituais que estão do nosso lado, nesse momento. Nessa sala, há encontros de amigos nossos, dos nossos amores em condição que vêm nos ver. Qual o melhor lugar para eles nos encontrarem? Aqui, que nós estamos abertos a recebermos esse abraço carinhoso. Esse recinto é toda hora renovado pela espiritualidade. Esse conjunto, né, de cuidados vai coibir a presença de nossos irmãos desencarnados que ainda têm vibrações desarmônicas. Então, toda essa proteção em volta da casa é para que nós estejamos aqui nessa paz que estamos nesse momento. Lembrar que durante essa exposição também, ele ainda nos diz que acima da casa, que nós sabemos que teto e parede para nós encarnados, né? Acima daqui é colocado toda uma aparelhagem para que muitos irmãos venham assistir o estudo da noite. Olha como que a nossa vibração, ao entrarmos aqui, nós temos que realmente puxar o nosso pensamento para cá. Porque como nos ensinou Divaldo Pereira Franco, o que faz barulho no mundo espiritual é o pensamento. A gente fala, mas estava todo mundo quietinho, mas o seu pensamento está onde, meu irmão? Muitas vezes a gente está na casa espírita e resolvendo o problema que deixamos lá em casa. A situação que ficou mal resolvida no nosso trabalho. Então, quando nós nos colocamos por inteiro aqui, com o pensamento aqui dentro, nós recebemos todos esses benefícios e somos acolhidos pela espiritualidade. Se é aqui assim, como será na sala mediúnica? Onde acontece esse intercâmbio, essa conversa entre os dois mundos. Ali está dizendo assim, os cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual da sala onde são realizados trabalhos mediúnicos são constantes e intensos, pois nada pode ser negligenciado sobre a pena de comprometer o êxito da reunião. O local destinado à sessão mediúnica tem uma fiscalização permanente, principalmente no recinto. Por quê? Porque muitos daqueles irmãos que chegam à reunião mediúnica e ficam naquele ambiente espiritual para o tratamento. E como que nós entramos muitas vezes na sala de reunião mediúnica da nossa casa, às vezes até conversando, ou às vezes levando o nosso pensamento carregado de preocupações. Quando nós estamos participando de algo tão grandioso que a gente ainda não consegue entender. A gente ainda não alcança. E a sala de passes? Aqui tem a sala de passes. Ali ele vai nos informar, André Luiz vai nos informar através de aulos, né? Aulos que vai falar, que é um espaço de emanações mentais de quanto se valem dos socorros, do socorro magnético tomados de amor e confiança. Essas vibrações permanecem naquele ambiente do passe. Tomamos o passe e saímos. Aí vai outra turma tomar o passe. Todos nós, nesse ambiente, vamos participar dessa atmosfera especial criada pelos trabalhadores espirituais. Na sala de passe. Por isso é formado por quê? Pelos pensamentos, pelas preces, pelas aspirações de todos que nos procuram, de todos que procuram, trazendo o melhor de si. Ele diz. Olha só a importância da sala de passe quando nós entramos lá, de estarmos realmente prontos. Precisamos ainda estarmos muito vigilantes com a nossa maneira de chegarmos à casa espírita, né?
que a gente esquece dessas coisas e acaba perturbando, né? A sala mediúnica, então, ela tem fiscalização constante. Por que rigorosa durante a reunião mediúnica? É a rigorosa asepsia. E eles nos falam que lá, essa asepsia é contra as larvas psíquicas que ficam lá, de irmãos ainda adoecidos. Invasores que ficam de pensamentos muitas vezes doentios. Nós sabemos que o nosso pensamento é tudo. Nós pensamos, nós criamos. Por isso que Jesus fala do pensamento, do pecado por pensamento. Pecado por pensamento quer dizer que eu não gostei de alguém, eu só pensei, eu já pequei, né? Uma palavra que a gente entende, eu já contrariei a lei de Deus, sim. Por quê? Porque tudo na nossa vida é pensamento. A partir do momento que nós pensamos, nós criamos. E André Luiz vai nos dizer o quê? Que o pensamento tem cor, tem tamanho, tem até cheiro. E nós, às vezes, né, esquecemos de ter esse cuidado com o pensamento. Concluindo, meus irmãos, nós chegamos à conclusão que o centro espírita, né, a casa espírita, é uma escola onde nós podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorarmos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. Isso é de Emmanuel. Ainda nos diz que o centro espírita são escolas de formação espiritual e moral. Espiritual é o que é eterno, moral é o que nos faz melhores, né? Que trabalham à luz da doutrina espírita. São núcleos de estudo, de fraternidade, de oração, de trabalho, sempre praticado dentro dos princípios espíritas. É uma oficina de trabalho também. É a nossa oportunidade de doar o nosso tempo, de doar o nosso amor, de doar a nossa energia, aprimorando-nos para o bem servir. Olha só, aprimorando-nos para o bem servir a divindade por meio da nossa transformação moral e de socorro a nós e aos nossos irmãos. São oficinas de trabalho que proporcionam aos seus frequentadores oportunidade de exercitarem o próprio aprimoramento íntimo pela prática do Evangelho e suas atividades. Nós relemos a página de Jesus e Dr. Bezerra fala o quê? Que nós temos que ter humildade e... Quem lembra? Muita compreensão para que estejamos juntos uns com os outros, porque não é fácil trabalhar junto, nós ainda temos essas dificuldades, né? Nos melindramos, mas esse trabalho, essa oficina de trabalho é para isso. A casa espírita é o hospital para enfermos, porque todos estamos doentes, estamos? Sim, estamos doentes. Às vezes saudáveis no corpo, mas doentes na alma. Dependendo daquilo que nós carregamos, né? Naquele saco que nós carregamos atrás, seja da falta do perdão, seja da angústia, seja da culpa, estamos doentes. Porque se sabemos que viemos e que vamos voltar, é temporário, por que nós arrumamos tanta confusão aí? Não é verdade? Temos que ter mais atenção. São postos de atendimento fraternal para todos que os buscam com o projeto de obter, o propósito, né, de obter orientação, esclarecimento, ajuda ou consolação. Quantos chegam, né, à casa espírita em busca desse socorro imediato? E aí a gente lembra que a casa espírita é pronto-socorro. Chegou, vamos atender. É pronto-socorro, né? Nosso mestre está aqui. A casa espírita, o que ela representa para nós dentro do plano físico? E ali vai nos dizer que no plano físico, ela é ponto de luz,
antes de ser concretizada na Terra. Onde se atende os espíritos enfermos, serve de base para muitos outros espíritos se melhorarem através do trabalho no bem. Atende os que estão doentes, dá oportunidade dos outros melhorarem. É muito importante que nós estejamos muito cientes, né, da relevância da nossa participação na casa espírita, levando sempre o equilíbrio fluídico, né, para que a casa esteja sempre em harmonia. A nossa boa vontade, a preparação, o nosso aperfeiçoamento individual. Tem até uma frase muito interessante que diz: quando você estiver triste ou doente, vá à casa espírita, porque lá você vai melhorar. Mas quando você estiver saudável e bem, vá à casa espírita, porque aí é ela que precisa de você, né? Que a gente só lembra de vir quando está doendo. Mas quando estivermos bem, fortalecidos, hoje eu estou tão bem, não vou lá não. Vai porque você vai levar a sua energia boa, o seu equilíbrio, que vai ajudar outros irmãos, né? Ainda nos falam que durante a prece inicial, nós somos banhados por energias positivas para nos livrar ou nos limpar dos fluidos pesados. Dos fluidos pesados que nós trazemos. Que fluido? Eu fiquei aborrecida com fulano, magoei com ciclano, não gostei do outro. Então, durante aquela prece inicial, a espiritualidade está nos limpando espiritualmente para que nós possamos receber os benefícios de estarmos aqui, né? Ainda tem, e a casa espírita no plano espiritual? Ali vai dizer que ela é um ponto de luz, muito antes de ser concretizado na Terra, onde se atende os espíritos enfermos e serve de base para muitos outros espíritos se melhorarem através do trabalho no bem. Nós sabemos que durante a reunião mediúnica, grande é o número de irmãos que chegam. Às vezes a reunião tem 3 ou 4 médiuns que são atendidos, que atendem alguns irmãos. Mas será que atendemos a todos que foram ali? Não, não. Todos os outros que estão ali irão se beneficiar pela nossa pequena boa vontade de colaborar, de estarmos ali. Vamos ver também e lembrar que a casa tem a sua evolução individual e coletiva, né? O Espiritismo vai valorizar sempre a educação moral como um meio para que nós possamos desenvolver a nossa autonomia. A educação é aquela que deverá transformar-nos, não é adquirir conhecimento, é aprender e utilizar, saber fazer essa transformação. Além disso, a casa espírita vai se fortalecer em 3 pilares muito importantes. Primeiro, o conhecimento das leis divinas. A gente para de ver que tem acaso, a gente conhece, né, o universo, como que funciona, que não teve milagre, que tudo tem uma explicação muito lógica. O segundo pilar é o autoconhecimento, é para nós. Quando nós nos conhecemos, nós começamos a olhar as nossas falhas e desenvolver virtudes. A gente pensa, eu não posso fazer mais isso, né? Agora eu já sei, não é assim que a gente pensa? E lembrar que nem tudo que o mundo nos oferta é bom para a nossa alma. O autoconhecimento vai trazer isso para nós. Nós vamos olhar e não vamos querer determinadas coisas, porque nem tudo que ele nos oferta, que é visto, é bom para a nossa alma. É o que eu disse no início, temos que pensar enquanto espíritos imortais que somos. O que nós estamos fazendo? Vamos voltar para casa? Eu falo sempre numa mala espiritual, levando uma mala espiritual com o que dentro dela? Vamos deixar muitos bens, porque trabalhamos, arrumamos diploma, dobramos o serviço, construímos, mas e quando formos? O que nós vamos levar? Temos que estar preocupados com isso sim. Por quê? Porque
que nós viemos aqui para o nosso desenvolvimento, não viemos para fazer nada do que a gente faz. Nós viemos aqui para desenvolver, para tratar, para melhorar e para aprender a amar. Ainda vai nos mostrar que a casa espírita traz uma análise crítica, né? Nos mostrando com muito cuidado aquilo que não é bom, aquilo que não faz bem para todos nós. Vai mostrar para nós também que é preciso ter um compromisso consciente. Não é aquele, eu tenho que ir à casa espírita. Não, eu vou à casa espírita porque eu estou bem e hoje eu vou doar a minha energia. Né? Consciente. E fala também na aceitação da pluralidade. A casa espírita, nesse aspecto coletivo, ela vai nos ensinar a respeitar as outras crenças, entendendo que a verdade muitas vezes se manifesta de todas as maneiras. A gente acha que é só a doutrina espírita, vão fazer todo mundo. Não. Às vezes aquele irmão pequenininho, humilde, que está lá, ele está trabalhando direitinho. Ele está fazendo bem, ele está acolhendo. Não é importante o título, importante é o que nós fazemos com aquilo que nós temos. Num aspecto individual, quando nós falamos na casa espírita, trazendo para esse pessoal singular, nós nos lembramos daqui. Vamos colocar no lugar daquele homem ali a nossa foto? Nós chegamos aqui à casa espírita atrás de quê? Do acolhimento e do consolo, né? Viemos também buscar a educação do nosso espírito, porque já entendemos que precisamos mudar, já despertamos, a nossa consciência está pronta, a maturidade espiritual nossa foi dada quando Jesus veio à Terra. Nós lemos isso no EOS, não é, minha amiga? Que tem uma amiga que estuda com a gente. E nós temos um grupo chamado EOS, Estudo de Obras Aprofundadas. E toda quarta-feira a gente está estudando a Caminho da Luz. E lá vai nos falar isso, que a maturidade aconteceu, nós não somos mais crianças, não. Eu ainda sou uma criança espiritual. Nós ganhamos a maturidade quando Jesus veio à Terra. Olha só. Olha a nossa responsabilidade. Então, temos que educar o nosso espírito, né? Ainda vai nos trazer o tratamento espiritual, já foi falado aqui. Seja aqui na sala que estamos, seja na sala de passe, seja na reunião mediúnica, seja no atendimento fraterno que a casa faz. Tudo isso é um tratamento que nós buscamos. E sabemos que tem resultado. Mas nós temos que apresentar o quê? A nossa transformação moral. Olhar para o espelho e perguntar assim, eu já melhorei em quê? Por que eu ainda estou agindo assim? Isso é com o espelho, meus irmãos. Isso é com o espelho. Ainda nos traz a confraternização e o apoio mútuo. A grande família espírita, unidos, Dr. Bezerra fala isso, unidos somos fortes. Aí nós temos apoio, né? Um apoia o outro, porque nós precisamos disso. Ainda vai nos trazer paz e refúgio. Quando a gente não está bem, fala, eu vou lá para a casa espírita. Lá eu fico bem e melhoro, né? Ainda vai trazer para nós reequilíbrio emocional e espiritual. Essa é a visão individual, nossa, né? Esse tratamento espiritual, essa transformação moral, essa fraternidade, porque nós aprendemos a gostar um do outro, né? A sermos irmãos, porque nós passamos a gostar, a nos preocuparmos um com o outro. Fulana não veio, será por quê? Né? A gente sente falta das pessoas. Se formos olhar num espaço inclusivo e plural para a sociedade, o que representa a casa espírita para Itaocara? Olha,
aqui são faróis de luz para a nossa sociedade, é inegável, né? Ainda, os centros espíritas são pontos de apoio emocional e espiritual. Quantas vezes nós, ao estarmos aqui, quantos irmãos ao chegar aqui não precisam ir para o hospital, não precisam de outros recursos, porque aqui acaba encontrando esse apoio emocional e espiritual. Ainda são verdadeiras escolas de moral e ética. Quando nós melhoramos o homem, nós arrumamos a sociedade. Lembra daquela historinha simples que tem? Que o pai com o filho perturbando, ele pega um papel, corta, monta de novo, faz um quebra-cabeça. E era um mapa-mundi. E a criança faz o quê? Vira o papel ao contrário do mapa-mundi, atrás tem a figura de um homem. Ele monta a cabeça, o corpo, as pernas, o braço, entrega para o pai em 2 minutos. Acabei. Como que você acabou? Uai, pai, tinha um homem. Quando eu monto o homem, eu monto o mundo. É isso que é essa escola de moral e ética. Porque nós que estamos aqui já temos compromisso com a nossa própria melhoria, com a ajuda mútua aos irmãos. É de moral infanto e juvenil. Nossos jovens, nossas crianças que recebem orientação. Fora da caridade não há salvação. É a mola da casa espírita, de ajudar, de amparar, de socorrer, né? Caridade tanto material como a caridade moral, que é tão importante quanto a outra. O que é a caridade moral? É saber ouvir, saber acolher, saber abraçar o nosso irmão que chega com dificuldade. É uma ponte entre o mundo material e o mundo espiritual. Na nossa casa, recebemos inúmeras pessoas de outras religiões em busca desse apoio espiritual. Aqueles que estão doentes, que não sabem o que é a doença, que estão desesperados, vão à casa espírita, porque sabem que lá encontrarão esse apoio. Então nós teremos tudo isso dentro de uma visão maior. A abordagem holística da saúde, integrando o conhecimento espiritual com os avanços da medicina, da psicologia. Por quê? A casa espírita não receita remédio, né? O doente chegou, você faz a parte espiritual, o médico é o médico, a psicóloga é o terapeuta é o terapeuta. Então, ter essa visão holística, não entrarmos em outras coisas. Mas nós temos ainda, sabendo disso tudo, o grande papel de pregarmos isso, né? E está lá Jesus quando disse de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Nós trabalhamos, mas aí nós vamos pregar o evangelho para quem? Para os espíritas, né? Todo mundo já conhece, a gente reúne, não, olha só. E Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, vai nos dizer que nós trabalhamos para dar fé aos que nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que ensina a perdoar os inimigos, a olharem como irmão, sem distinção de raça, de casta, de seita, de cor, de opinião política ou religiosa, numa palavra. Uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade, de deveres sociais. Nós vamos trabalhar para dar fé aos que nada creem. E como que é isso, hein? Quem que nós vamos encontrar na nossa caminhada? Aqueles que perderam a esperança, que não acreditam em nada, que já abandonaram tudo. E Chico fala que quando se perde a esperança, se perde o foco da vida. É para esses irmãos que nós vamos falar. Mas nós vamos chegar lá com o evangelho na mão, pregando o evangelho? Não. Pregar o evangelho é mostrar aquilo que nós aprendemos nos nossos atos. É exemplificar. É chegar perto daquele irmão, acolher, muitas vezes sem pregação, porque ele não quer ouvir nenhuma pregação, não.
Ele quer ser acolhido, mas ele quer sentir que você que está o acolhendo já é a pessoa que pratica. Ele vai olhar e vai falar, ah, tá, ela está falando a verdade, porque ela já faz, né? Porque tem até uma frase atribuída a Francisco de Assis que diz assim, ide e pregai o evangelho o tempo todo. Se precisar, use palavras. Olha só, pregue o evangelho o tempo todo, mas se precisar, abra o evangelho. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não abrir o evangelho? Com os meus atos, com a minha transformação, mostrando já a minha transformação. Quando eu estou vigilante para comigo, eu consigo mostrar para o outro, porque nós temos uma grande missão aí. Agora, no final, né, nesse final de transformação do planeta, né, trazida por Joana de Ângeles, quando ela nos diz, seja um profundo conhecedor da doutrina espírita. Porque quando nós conhecemos, nós aprendemos a fazer, né? Se eu sei, como que eu vou fazer errado? Tenho que fazer o certo. Ela ainda nos aconselha, seja espírita praticante. Faça aquilo que você ouve. Faz aquilo que você está acostumado a ouvir todo dia, que você lê. Faz, pratica. Aonde? Onde estivermos. Principalmente no ambiente mais hostil. Chico Xavier ia a todos os lugares, aos bares, até um bordel ele foi levado, daquela época. E não teve problema nenhum. Quando chegou lá, ele estava sentado conversando com as moças, ensinando para elas sobre Jesus. Né? Teve problema? Não. A gente ainda fica, mas se eu for lá, né, como é que fica? A gente ainda é muito preocupado com essas coisas. Não faça proselitismo. Não tentar convencer ninguém, não. Vamos levar a palavra de Jesus, o que Kardec nos ensina, sem tentar convencer ninguém a vir para a nossa religião. Respeite e valorize todas as instituições religiosas. É o que nós falamos, né? Ele é religioso, que ótimo, já está lá. Lembrar que cada um tem o seu tempo. E estar na doutrina espírita é aceitar o convite do banquete, do festim, das bodas. Por quê? Porque estar na doutrina espírita, você trabalha com a sua própria consciência. Você sabe que tem que transformar o ser espiritual que você é. Não tem ninguém para te perdoar. Não tem ninguém para te desculpar. Porque as pessoas podem até te falar, eu entendo, mas a sua consciência não vai permitir, né? Então, ser espírita é muito difícil e poucas pessoas conseguem estar aqui conosco, né? Porque é muito convite ao trabalho, vamos trabalhar, vamos ajudar, vamos fazer. Presta atenção, esteja atento, não é isso? Então, poucas pessoas já têm essa consciência desperta de falar, é isso. Fé raciocinada. Não é fé de ficar idolatrando, é fé com obras. Se eu creio, eu faço. Olha só como é difícil. Nem todos chegaram no nosso nível. Não entra em polêmicas inúteis. Nada inútil vai acrescentar, né? Ainda vai nos dizer, faça prevalecer nas eventuais discussões o direito da escolha religiosa. Ele pensa assim, você pensa assim, eu penso assim. Ótimo. Cada um, o importante é o que nós estamos fazendo com isso que nós conhecemos. Haja sempre com brandura e bom senso, né? Se a coisa cresceu, água santa na boca, não entra em discussões. Saia disso. A Joana ainda nos lembra que nesse final de tempos, nós temos uma incumbência muito grande. Proclamar a nova era. E nós estamos nesse período, meus irmãos. Por quê? Porque agora se falar, não tem mais jeito, não já viu o planeta Terra como está? Não tem mais jeito. Ninguém dá mais jeito nisso. A esperança parece que está ficando amarela.
né? Amadurecemos. É tempo da gente falar na era nova. Olha só, nós estamos numa fase de transição. Nós vamos passar para a regeneração. Vamos estar atento a isso, vamos nos melhorar para a gente poder ir para essa era nova numa situação boa, uma situação de conforto espiritual. Não perca a esperança. No comando desse barco chamado Brasil, tem Ismael e tem Jesus. Não estamos soltos, não estamos perdidos. Ela ainda nos convida a demonstrar a existência do mundo causal, de causa e efeito. Por que ele está sofrendo tanto, né? As pessoas não entendem. Por quê? Porque tudo na vida tem uma causa, e tem um efeito, tem um plantio e tem uma colheita. Vamos explicar isso para as pessoas com muito jeitinho, mas mostrar isso, que Deus não pune, Deus não castiga, Deus não nos condena. Tudo que nós temos hoje são colheita que nós estamos fazendo dos nossos plantios anteriores. Às vezes as frutas não são tão boazinhas, mas são nossas, sem revolta, né? Vamos plantar melhor. Isso é que é demonstrar isso, mostrar essa fé raciocinada. Demonstrar que antes houve uma vida e que nós lá muitas vezes cometemos muitos equívocos. Demonstrar a anterioridade do espírito ao corpo. Nós temos um espírito. Tudo que nós fazemos, inclusive os nossos pensamentos, ficam grafados no nosso perispírito. Tudo. Nada passa. O que Jesus fala? De lá não sairá enquanto não pagar o último ceitil. A coisa pequenininha, sabe aquele olhar de desprezo para o outro? Está registrado. Mas também quando nós estendemos a mão, também está registrado. Então vamos escolher o que nós estamos registrando no nosso perispírito, né? Demonstrar os incomparáveis recursos saudáveis defluentes da conduta reta, dos pensamentos edificantes na ação do bem. Vamos fazer o certo, né? Viver essa fé. Tornar o que nós sabemos já prática, para que a gente tenha mais serenidade. Bom, meus irmãos, isso são procedimentos de Joana de Ângeles. Aí tem um texto aqui, de Dr. Bezerra, que diz que a espiritualidade recomenda aos adeptos da grande doutrina, que somos nós, o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência, a intriga, o mercantilismo, o mundismo, o ruído de atitudes menos graves. Olha só, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e para a agremiação atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, né? Então ele nos convida a quê? Que ao estarmos na casa espírita, na assembleia da grande doutrina, que fazemos a nossa higiene pessoal, não, higiene espiritual. Vamos parar lá fora, deixar os maus pensamentos, nos prepararmos para estarmos aqui, né? Kardec fala que mediunidade é coisa santa, mas casa espírita também é casa santa. E santamente deve ser respeitada, né? O nosso recado para hoje, sobre a casa espírita, sobre a importância, sobre a nossa vivência, é exatamente esse. Por quê? Porque nós temos uma senha que Jesus nos reconhecerá. Ao chegarmos no plano espiritual, temos uma senha com a qual Jesus irá nos reconhecer. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem.
Se nós não nos amarmos, não fizemos nada. Nós viemos para aprender a amar. Amar a tudo. A planta, aos animais, ao vizinho, aquele amigo encrenqueiro, aquele outro que não é legal. Mas a nossa senha é o amor. Então, olha só a frase que fica para a nossa reflexão final. Meus discípulos serão reconhecidos ou conhecidos por muitos se amarem. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite tão especial, nesse banquete de luz, como já falamos, né? Esse banquete convidado, que fomos convidados por Jesus, e graças a Deus, desta vez nós aceitamos, estamos todos aqui, né? Então vamos terminar o nosso estudo, né? Assim, fechando os nossos olhos, mas vamos fechar os nossos olhos, buscar o nosso pensamento para aqui também, pôr os nossos pensamentos onde nós estamos, para irmos de encontro a Jesus. Senhor Jesus, Deus, nosso Pai, Ismael, nosso mentor, que nesta noite, Senhor, que esta casa faz o seu centenário de amor, de caridade, sendo um farol a iluminar toda a comunidade de Talcara, nós só temos a agradecer. Agradecer por tudo que aqui acontece em Teu santo nome. Agradecer, Senhor, porque estamos aqui, nesse convívio fraterno de amor, de encontros, de harmonia e de luz. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um de nós nas suas dificuldades. Abençoa também, Senhor Jesus, aqueles que passam pelos nossos pensamentos nesse momento. Que todos eles possam receber essas energias salutares deste ambiente. Abençoa essa casa, Senhor, que ela tenha muitos centenários a comemorar. A diretoria, os trabalhadores e todos aqueles, Senhor, que chegam até aqui, mas também, Senhor, aqueles que ainda não ouviram o Teu convite. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Que Jesus abençoe a cada um de nós, e assim seja. Ah